Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um projeto de leitura da Escola Estadual Elze de Celestina Souza Pacheco Tunucci. Esse projeto ele está sendo produzido e organizado pela professora Elizabeth e pelo professor Vanderlei, esse que vos fala. E os participantes são os estudantes engajados dos sétimos anos A e B. Os objetivos traçados para a elaboração desse projeto foram propostos pela Diretoria de Ensino, a produção textual com gênero carta, apresentado na OT da sala de leitura, e o desenvolvimento através de produção de cartas, de competências socioemocionais no retorno das aulas presenciais. Nós vamos buscar, nesse momento, apoiar a recuperação e aprofundamento da língua portuguesa através da leitura de textos produzidos no ano de 1500 por Pero Vaz de Caminha. Isso mesmo, Pero Vaz de Caminha, ok? Primeiro vamos conhecer um pouco sobre Pero Vaz de Caminha e aí vamos estabelecer o nosso projeto, ok? Vamos lá. Pero Vaz de Caminha nasceu em Porto em 1450, às vezes popularmente chamado de Pedro Vaz de Caminha. Foi um fidalgo português que se notabilizou nas funções de escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Foi também vereador da cidade portuguesa do Porto. Era filho de Vasco Fernandes de Caminha, cavaleiro do Duque de Bragança. Seus ancestrais seriam os antigos povoadores de Neiva, à época do reinado de Dom Fernando. Letrado, Pero Vaz foi cavaleiro das casas de Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel I. Pai e filho, para melhor desempenhar seus cargos, precisavam exercitar a prática e desenvolver o conhecimento da escrita, distinguindo-se a serviço dos monarcas. Pero Vaz de Caminha teria participado da Batalha de Touro em março de 1475. Em 1476, herdou do pai o cargo de mestre da balança da Casa da Moeda, um cargo equivalente ao escrivão e tesoureiro, posição de responsabilidade em sua época. Em 1497, foi escolhido para redigir, na qualidade de vereador, os capítulos da Câmara Municipal do Porto, a serem apresentados às Cortes de Lisboa. Afirma-se que Dom Manuel I, que o nomeou para o cargo no Porto, lhe tinha muita afeição. Em 1500 foi nomeado escrivão da feitoria a ser erguida em Calicut, na Índia, razão pela qual se encontrava na nau capitânia da armada de Pedro Álvares Cabral, em abril daquele mesmo ano, quando os portugueses descobriram o Brasil. Com apenas 7 navios, 3 meses depois de deixar as novas terras, a esquadra de Cabral ancorou em Calicut, onde não consegue estabelecer relações amistosas com a população. Em um ataque dos muçulmanos, mais de 30 portugueses foram mortos, entre eles o nosso querido Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, então, faleceu em Calicut, na Índia, no dia 15 de dezembro de 1500. Caminha desposou Dona Catarina Vaz, com quem teve pelo menos uma filha, Isabel de Caminha. Caminha eternizou-se como autor de uma carta datada de 1º de maio ao soberano em um dos 3 únicos testemunhos desse descobrimento. Mais conhecido dentre os 3, a Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil, embora, dado o segredo com que Portugal sempre envolveu os relatos sobre sua descoberta, só fosse publicada no século XIX pelo padre Manuel Aires de Casal, em sua Corografia Brasílica, impressa régia no Rio de Janeiro em 1817. O texto do mestre João demoraria mais ainda, veio à luz em 1843 na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e isso graças aos esforços do historiador Francisco Adolfo D'Arnhagen. E assim, então, temos aqui a nossa atividade principal,
que é a recitação e a interpretação de fragmentos da respectiva carta com os estudantes engajados dos 7º anos A e B da Escola Estadual Elze de Celestina Souza Pacheco Tunucci, dos professores organizadores e também participantes da leitura e interpretação, professora Elizabeth e professor Vanderlei. Por favor, aprecie nosso trabalho e até o nosso próximo encontro.